Eu quero convidá-los para a leitura do texto que vai servir para a nossa reflexão. 1 Reis, capítulo 8. 1 Reis, capítulo 8, nós vamos tratar dos versos 22 a 53. 1 Reis, capítulo 8, versos 22 a 53. Nós vamos tratar de todo esse texto, entretanto, não vamos realizar a leitura de toda essa passagem. Vamos ler partes desse trecho. Pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos para os céus e disse: Ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu em cima nos céus, nem embaixo na terra, como tu que guardas a aliança e a misericórdia a teus servos que de todo o coração andam diante de ti, que cumpriste para com teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometeste, pessoalmente o disseste, e pelo teu poder o cumpriste, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor, Deus de Israel, faze a teu servo Davi, meu pai, o que lhe declaraste, dizendo: não te faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel. Contanto, que teus filhos guardem o seu caminho, para andarem diante de mim como tu andaste. Agora também, ó Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que disseste a teu servo Davi, meu pai. Mas, de fato, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos essa casa que eu edifiquei. Atenta, pois, para a oração de teu servo e para a sua súplica, ó Senhor, meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que faz hoje o teu servo diante de ti, para que os teus olhos estejam abertos noite e dia sobre essa casa, sobre esse lugar, do qual disseste: o meu nome estará ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, a súplica do seu servo e do povo de Israel, quando orarem neste lugar. Ouve no céu, lugar da tua habitação, ouve e perdoa. Até aí. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra e nesse momento, nossa súplica é para que o Senhor desvende os nossos olhos para que possamos contemplar as maravilhas da tua lei. Essa foi a oração do teu servo salmista no passado e é também a nossa oração nessa ocasião. Oramos em nome de Jesus. Amém. O texto que acabamos de ler registra uma oração feita por Salomão por ocasião da consagração do templo em Jerusalém. Considero esse trecho, considero essa passagem apropriada para uma comunidade presbiteriana que em breve vai deliberar sobre a compra de um terreno para a futura construção de um templo. O processo de construção do templo em Jerusalém, textualmente falando, move-se de fora para dentro, começando com a obtenção da madeira e das grandes pedras que servirão para a construção. Reunido, coletado o material, o texto avança relatando a construção da estrutura externa até finalmente tratar dos detalhes internos, a decoração das paredes, bem como a manufatura dos utensílios e instrumentos que seriam necessários para o culto ali. A majestosa culminação de todo esse processo ocorre nesse capítulo que lemos, o capítulo 8 de 1 Reis, quando a Arca da Aliança é trazida para o templo com grande celebração, com pompa litúrgica e também com sacrifícios de proporções inauditas, sendo oferecidos para a consagração daquele santuário.
No centro de tudo isso está a bonita e longa oração de Salomão, na qual ele expressa no verso 27 a aparente contradição teológica básica inerente à construção de um templo. Habitaria Deus na terra? O Deus que é onipresente, isto é, o Deus que possui o atributo de estar em todo lugar o tempo todo. Um Deus assim necessita de um templo a fim de ser cultuado. Como eu disse, essa contradição é apenas aparente, uma vez que não há incompatibilidade entre a onipresença de Deus e a dedicação de um local para o serviço e para o culto ao eterno Deus. Eu queria chamar a sua atenção para a realidade que encontramos no texto, de que antes de orar, Salomão se dirigiu ao povo. Antes de iniciar a sua oração, Salomão fez questão de se lembrar e de lembrar o povo de Israel das incontáveis bênçãos que o Senhor havia derramado sobre eles. Salomão faz uma espécie de revisão, uma espécie de retrospectiva dos atos salvíficos de Deus na história da nação, ao escolher um povo, ao escolher um lugar e ao escolher um homem, a saber, Davi e sua linhagem, a fim de realizar a sua vontade. O texto parece sugerir para nós que é preciso fazer alguma coisa antes de orar. Eu tenho essa impressão lendo o capítulo 8 de 1 Reis. O autor parece insinuar que é preciso fazer alguma coisa antes de orar. Isso me fez lembrar do conhecido Salmo 1, cujo início nos é bastante familiar. Bem-aventurado o homem, quem se lembra, que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos escarnecedores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei de Deus, e nela ele medita de dia e noite. Fiz uma citação aqui mais livre desses 2 versículos. O Salmo 1 não é exatamente uma oração, mas o prefácio para uma vida de oração. Nós ouvimos muitas vezes que os salmos são orações, mas o primeiro salmo não é uma oração, mas prepara o indivíduo que quer orar para orar adequadamente. O Salmo 1 pretende chamar a nossa atenção, despertar-nos para a realidade de que antes de orarmos é preciso nos distanciarmos do cotidiano, é preciso nos distanciarmos das distrações da vida e nos concentrarmos em Deus. Conta-se que George Whitefield, o grande pregador do avivamento que alcançou a Inglaterra e os Estados Unidos no século XVIII, ele costumava fazer a seguinte oração: Senhor, ajuda-me começar a começar. Ajuda-me começar a começar. Não é fácil começar. Não é fácil começar alguma tarefa. Não é fácil começar uma nova dinâmica que vai envolver a nossa disciplina. Não é fácil, por exemplo, começar uma dieta, começar uma nova rotina. Inícios não são fáceis. E George Whitefield orava: Senhor, me ajude a começar, porque às vezes eu tenho vontade, mas não consigo dar início àquela coisa, àquela determinação que eu fiz. Então, o Salmo 1 e esse prefácio, esse texto anterior ao texto que lemos, desperta a nossa atenção para o fato de que precisamos nos concentrar em Deus, nos livrarmos das distrações da vida cotidiana antes de orar. A preparação de Salomão para a oração continua. De acordo com o verso 22, Salomão se colocou diante do altar, isto é, pôs-se a serviço do Senhor. E ele estendeu as mãos e iniciou a sua oração. Curiosamente, a prece de Salomão não é uma resposta peticionária a algum problema, não é uma ação de graças, nem um pedido de libertação.
trata-se de uma oração sobre a oração. É curioso isso. A oração de Salomão é uma oração sobre oração. Há na passagem uma mistura de otimismo e medo, porque Salomão pede para que Deus seja atencioso em relação às futuras petições e, ao mesmo tempo, há aqui o registro do pressentimento de futuros desastres. Salomão sabe que Deus é compassivo, que Deus é misericordioso, porém, o terceiro rei de Israel também sabe que não há homem que não peque. E Salomão sabe que o pecado traz repercussões sempre grandes e graves. A oração de Salomão, nesse capítulo, possui fundamentos, alicerces apropriados, que eu gostaria de analisar e dividir com vocês. Então, a primeira lição que a gente aprende com esse texto, o primeiro fundamento da oração de Salomão, é a compreensão de que Deus é incomparável. O Senhor é incomparável, não há outro como Deus. A incomparabilidade do ser divino está registrada no verso 23. Ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu em cima nos céus, nem embaixo na terra. Essa incomparabilidade do ser divino aparece também no Pentateuco. Quando lemos em Deuteronômio 4:39, saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Não há outro como o Senhor. E Deus não é somente infinito, Ele é absolutamente singular, Ele é uno. Deus está acima dos deuses imaginados e concebidos pelos homens. Quando o apóstolo Paulo foi pregar em Atenas, lá no Areópago, ele falou a respeito de um Deus que é absolutamente autônomo, que é absolutamente independente. Os deuses gregos foram feitos à imagem e semelhança dos homens, porém, o Deus da Bíblia, ele é completamente distinto, ele é inigualável. O fato de Deus ser inigualável, incomparável, aponta para a sua incompreensibilidade. Hoje eu estou cheio dos termos difíceis e estou conseguindo falar porque eu treinei eles antes, porque vocês sabem que de vez em quando eu dou aquela enroscada. Incompreensibilidade, olha só, é chique, né? A ideia dessa palavra é que é impossível para o homem conseguir compreender plenamente a Deus. É pretensão demais achar que nós, gente pequena, criaturas, vamos ter condições de compreendermos plenamente a Deus. Não! Nós conhecemos algumas coisas que o Senhor resolveu revelar a nós por meio de sua palavra. Mas a verdade é que o ser divino é, de certa forma, incompreensível. Tratando sobre esse tema, um cristão do século IV, chamado de João Crisóstomo, afirmou o seguinte: não é arrogância afirmar que o artífice está acima da compreensão de todos os seres criados. E mais uma frase de João Crisóstomo que eu queria dividir com vocês. Invoquemo-lo, portanto, como Deus inexprimível, inconcebível, invisível e incompreensível. Ele ultrapassa a força da linguagem humana e escapa ao alcance da inteligência de qualquer mortal. Não podem os anjos investigá-lo, nem os serafins contemplá-lo, nem os querubins compreendê-lo. É invisível aos principados, às potestades, às virtudes e a todas as criaturas sem exceção. Somente o Filho e o Espírito o conhecem plenamente. Deus é incomparável. Salomão afirmou isso e nós podemos afirmar isso também. O segundo fundamento da oração de Salomão é o Deus das alturas e das profundezas. A pergunta de Salomão é muito curiosa e é muito provocativa. Habitaria Deus na terra?
Qual é a necessidade de um templo para um Deus que é onipresente? O profeta Isaías nos ajuda a compreendermos essa questão quando avaliamos o que encontramos em Isaías 57, verso 15. Se você quiser abrir a sua Bíblia, fique muito à vontade. Esse é um texto muito precioso. Isaías capítulo 57, verso 15. Veja lá o que declarou o profeta. Isaías 57, 15. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Isaías declara que o Senhor habita assim no alto e sublime trono. Ele é grandioso, ele é incomparável, ele é o totalmente outro, ele é distinto da sua criação. Logo na primeira página da Escritura, a transcendência de Deus aparece uma vez que, sem esforço, sem fadiga, sem muito trabalho, o Senhor criou todas as coisas, chamou à existência todas as coisas, tão somente por meio do poder da sua palavra. Deus fala e as coisas acontecem. Só uma criatura, só um ser completamente diferente da gente poderia fazer isso. A transcendência de Deus é apresentada logo nas primeiras páginas da Escritura. No entanto, esse Deus que é alto, que é altíssimo, que é sublime, também resolveu se aproximar de nós. O Deus das alturas como afirmou muito poeticamente Rubem Alves, o Deus das alturas é também o Deus das profundezas, o Deus da santidade é também o Deus da miséria. O Deus que é santo resolveu se encarnar entre nós, viver entre nós, assumiu a condição humana, a fim de nos reconciliar com o Senhor, a fim de viver vida virtuosa e perfeita em nosso lugar e morrer vicariamente e sacrificialmente para a nossa redenção. Aqui nós encontramos Salomão afirmando essa realidade. O Senhor é concomitantemente o Deus das alturas e o Deus das profundezas. Em terceiro e último lugar, o terceiro fundamento da oração de Salomão é que Deus é perdoador. Veja lá o verso 23, parte B. Tu que guardas a aliança e a misericórdia a teus servos, que de todo o coração andam diante de ti. Salomão compreende que o Senhor é Deus perdoador, é Deus fidedigno em guardar a sua aliança. E certo da misericórdia de Deus, Salomão dirige ao Eterno uma petição dividida em 7 partes. Curioso isso, o número 7 sempre aparece na Escritura, comunicando a ideia de plenitude. A petição de Salomão é dividida em 7 partes. Ele implora para que o Senhor escute as futuras orações que serão feitas pelos seus servos. Salomão prevê 7 situações, sendo a primeira quando um homem causa danos ao seu próximo, versos 31 e 32. A segunda situação, quando a nação for derrotada, versos 33 e 34. Terceira situação, quando houver seca na terra, versos 35 e 36. A próxima situação prevista por Salomão, quando ocorrerem desastres como fome e tragédias, versos 37 a 40. Quinta situação prevista por Salomão, as necessidades dos gentios, ou seja, daqueles que não são judeus. Sexta situação, sucesso na guerra. E a última situação prevista por Salomão é derrota na guerra. Meus irmãos, o Antigo Testamento aponta todo para Jesus. Os rituais, os sacrifícios, as liturgias previstas nos livros de Levítico, nos livros de Deuteronômio, no próprio Êxodo, toda essa liturgia aponta para Jesus.
Os sacrifícios do Antigo Testamento apontam para a necessidade de um sacrifício eficiente. Os profetas do Antigo Testamento apontam para Jesus, que é a própria palavra de Deus encarnada, que é o próprio Logos divino, que é o próprio Verbo eterno, que veio à terra para nos comunicar a vontade de Deus. Os reis de Israel, todos falhos, até mesmo Davi, apontam para a necessidade que temos de um rei perfeito para nos governar. E os reis, dessa forma, apontam para Jesus Cristo, que é o rei por excelência. Quando Jesus morreu na cruz, a maior expressão da misericórdia de Deus nos foi revelada. Quando Jesus morre na cruz, Deus, em Cristo, recebe o julgamento que merecíamos, a fim de recebermos o perdão que nós não merecíamos. Jesus é a expressão máxima do amor, da misericórdia e da graça do Senhor. Após a oração de Salomão, caminhando para a nossa conclusão, o texto registra mais um discurso / prece feita por Salomão. Então, depois lá em casa você vai ler todo o capítulo 8 de 1 Reis. E você vai ver que tem uma palavra inicial antes, vem a oração, e depois tem mais um discurso de Salomão dirigido ao povo, e também há nesse discurso oração. Só que há uma alteração entre a oração feita anteriormente e aquela registrada nos versos 54 a 61. Porque se na oração anterior há uma sugestão de reserva, de receio, de medo, essa oração que a gente encontra no final do capítulo 8 de 1 Reis é uma oração tomada de confiança, caracterizada por plena fé no Senhor, como se a oração anterior tivesse alterado e reformulado o coração do rei Salomão. Exemplo dessa confiança madura e intensa é o verso 56, que diz: Bendito seja o Senhor, que deu repouso ao povo de Israel. Segundo tudo que prometera, nenhuma só palavra falhou de todas as suas boas promessas, feitas por intermédio de Moisés, seu servo. A oração verdadeira repousa, descansa na promessa de que Deus não vai nos abandonar. Deus não vai nos abandonar. Abandonar é coisa comum para os homens. Você já ouviu diversas histórias de pais que abandonaram seus filhos, de maridos que abandonaram suas esposas e vice-versa. Vocês já ouviram diversas histórias sobre filhos que abandonaram seus pais, sobre crentes que abandonaram as suas igrejas, sobre supostos amigos que abandonaram o outro colega quando a dificuldade apareceu. Abandonar é coisa comum entre os homens. Eu quero lembrá-los de que Deus é inigualável. Deus não faz aquilo que é tão comum aos homens. Deus não abandona. Deus não descarta. Deus não procura gente melhor. O Senhor é perdoador, é gracioso, e Ele tem todo o interesse em nós. Que o bom Deus nos abençoe e nos sustente em nome de Jesus. Amém.